O ministro Alexandre de Moraes recebeu hoje a notícia de que sua esposa foi também sancionada pelos Estados Unidos através da Lei Magnitsky. E essa notícia provavelmente foi muito pior recebida por ele do que a das sanções contra ele próprio. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê, mas antes preciso falar sobre um outro assunto que não poderia passar batido diante do que aconteceu nesse último final de semana. A simples escolha de uma palavra na manchete de uma notícia é capaz de transformar completamente a visão das pessoas sobre um fato. Até mesmo um psicopata passa a ser visto como um injustiçado quando o modus operandi daquela parcela militante e irresponsável da imprensa é colocado em prática. O que aconteceu nesse último final de semana é um exemplo perfeito disso. Acompanhe aqui comigo as seguintes manchetes. CNN Brasil. Nunes pede rescisão com a empresa após crítica de funcionário a Charlie Kirk. Metrópolis. ONG perde gestão do Teatro Municipal após funcionário criticar Kirk. G1. Nunes pede rescisão de contrato com gestora de Teatro Municipal após funcionário criticar Charlie Kirk. Diferentemente do que essas manchetes dão a entender, este fato foi um dos motivos para essa rescisão e não o motivo. Mas esse vídeo aqui não tem absolutamente nada a ver com a decisão do prefeito de São Paulo. O fato para o qual eu quero chamar a atenção é o uso do termo crítica para esconder um crime. Vamos pegar aqui a matéria da Globo para ir um pouco além da manchete. O texto dessa reportagem afirma que o rompimento do vínculo aconteceu principalmente após a publicação de um funcionário da organização nas redes sociais criticando o ativista conservador americano Charlie Kirk, que foi assassinado há alguns dias. Um pouco adiante, o texto descreve essa crítica como uma publicação que dizia que não se deve chorar por trumpista e que, na sequência, este funcionário também teria comparado o ativista americano a nazistas. Pois é, só que a história não foi bem assim. O cidadão em questão é esse aqui, Pedro Guida, que tinha como nome de usuário no Instagram Pedrinho Guida. As publicações compartilhadas por ele não eram simples críticas. No vídeo, argumentava-se que as pessoas não deveriam chorar por Charlie Kirk, mas principalmente dizia que ele mereceu morrer porque era nazista. Em outro vídeo compartilhado, o próprio Pedro Guida escreveu que Charlie Kirk era neonazista. Cá entre nós, associar, por conta própria, uma pessoa ao nazismo e ainda dizer que ela mereceu morrer por isso não é uma crítica. É um crime. Afirmar que uma pessoa pertence a uma corrente política comprovadamente criminosa, responsável pelo assassinato cruel e covarde de milhões de pessoas, não é exercer a liberdade de expressão, ao contrário do que muitos militantes têm argumentado agora. Associar uma pessoa a essa corrente criminosa é a mesma coisa que atribuir a ela responsabilidade por algum crime sem qualquer prova. É o equivalente a acusar uma pessoa de assassinato, roubo ou qualquer outro crime. Aliás, na minha visão é ainda pior. Esse tipo de conduta claramente configura um crime contra a honra, mais especificamente o crime de calúnia, definido no artigo 138 do Código Penal como o ato de imputar a alguém falsamente um fato definido como crime. E aqui é preciso abrir um parêntese por conta de uma declaração recente feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem tudo a ver com isso. Em junho do ano passado, Flávio Dino afirmou que não considera chamar alguém de fascista ou nazista como crime contra a honra. O argumento dele foi esse. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. É óbvio que Flávio Dino não considera, afinal, é muito conveniente para ele essa interpretação. Primeiro porque ele próprio, enquanto político, usava esses termos para atacar os seus adversários. E segundo porque, como alguém que se orgulha de dizer que é militante comunista, ele sabe que esse uso de rótulos é uma das principais estratégias da esquerda para descredibilizar adversários. Só que a opinião de Flávio Dino, assim como a de qualquer outro ministro da Suprema Corte, não deve estar acima da lei. Ou pelo menos não deveria, não é mesmo? Só que o que acontece na prática é bem diferente. O que acontece na prática é que esse tipo de associação caluniosa é feito por militantes na política, no jornalismo, no meio artístico, no meio acadêmico, com uma frequência assombrosa. E este comportamento é normalizado. Como eu acabei de mostrar para você nas manchetes que eu selecionei, os maiores veículos de imprensa do país intencionalmente fazem com que um ataque que claramente extrapola os limites da liberdade de expressão e configura um crime pareça apenas uma crítica.
Enquanto isso, essa mesma imprensa trata como ataques as simples críticas feitas, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, repetindo assim as mesmas narrativas dos próprios ministros, cuja maioria pode ser incluída nessa lista de militantes políticos. Olha só essa matéria de novembro de 2022. Nos Estados Unidos, Moraes diz que a democracia brasileira foi atacada e sobreviveu porque tem instituições fortes. A fala de Moraes e a publicação da matéria são de muito antes do 8 de janeiro, por exemplo. Aqui, apenas publicações em redes sociais questionando a confiabilidade dessas instituições é que embasavam as narrativas de que essas instituições estavam sofrendo ataques. E sabe qual é o grande problema de toda essa história? Esse jogo de palavras para manipular a opinião pública beneficia políticos que ganham cargos por conta de resultados em eleições, beneficia os ministros que ganham cada vez mais blindagem, beneficia os veículos de imprensa que recebem verba pública em contratos de publicidade, mas os maiores prejudicados não são os políticos adversários de toda essa gente por ficarem sem cargos eletivos. Os maiores prejudicados nessa história são os cidadãos de bem, que trabalham honestamente para pagar as suas contas, mas pelo simples fato de serem conservadores, são tratados como criminosos, como pessoas que representam perigo para a sociedade. Afinal, são chamados de fascistas e de nazistas. O político militante usa essa estratégia imoral para conquistar votos, mas se não vencer aquela eleição, tudo bem. Ele ganha algum cargo de confiança em qualquer outro lugar, presta assessoria a outros políticos ou se sustenta com algum cargo dentro do próprio partido. Em contrapartida, a vida de um pai de família que foi tirada por um lunático com uma mentalidade doentia, inflamada por esse discurso militante, essa vida ninguém terá como trazer de volta. Bom, como eu mencionei anteriormente uma fala de Alexandre de Moraes, agora eu preciso falar sobre o próprio, porque nessa segunda-feira o ministro recebeu mais uma péssima notícia para ele. Viviane Barsi de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes, agora também foi sancionada pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky, de acordo com o que foi publicado hoje pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Se você ler as matérias publicadas pela imprensa sobre o acontecimento, você vê que a maioria delas fala sobre as restrições em relação ao uso de cartões de crédito, transações em dólares, bens nos Estados Unidos, etc. Só que o ponto mais importante da sanção publicada hoje ainda é outro. A punição aplicada abrange Viviane e todas as empresas das quais ela é sócia. Eu não sei se você se lembra, mas eu publiquei um vídeo apenas alguns dias atrás mostrando que a família de Alexandre de Moraes possui uma empresa chamada Lex, Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, que tem como sócios apenas a esposa e os filhos do ministro, e que essa empresa é proprietária hoje de imóveis que somam mais de 25 milhões de reais, incluindo a mansão de 2 milhões recém-comprada pela família em Brasília, e também mais de 1 milhão de reais em veículos de luxo das marcas Mercedes-Benz, BMW e Jaguar. Basicamente, o patrimônio de Alexandre de Moraes e de sua esposa está registrado nesse CNPJ. E esse CNPJ agora passa a ser afetado também pelas sanções aplicadas pela Lei Magnitsky, justamente por ter Viviane Barsi de Moraes como sócia. Caso você não tenha assistido aquele vídeo ou apenas não se lembre do que eu estou falando, eu vou deixá-lo como sugestão logo ao final desse aqui. Lá você verá, por exemplo, os modelos específicos de veículos que estão registrados em nome dessa pessoa jurídica. Enfim, o resumo da ópera agora é: ser sancionado como pessoa física foi muito ruim para Alexandre de Moraes. Ter sua esposa sancionada como pessoa física também foi muito ruim para Alexandre de Moraes. Mas ter essa empresa sancionada, isso sim foi o pisão no calo mais dolorido que o ministro já levou até agora.